Saudações, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre API, tá? Uma API remota, consultas a dados de algum servidor, coisas assim, tá? Então a gente vai tratar um pouco de REST e antes de qualquer coisa eu quero contextualizar um pouco vocês, para quem não está habituado a trabalhar com esse tipo de recurso. Imagine aquela nossa aula do banco de dados lá, que nós tínhamos uma determinada tabela, um objeto que nós queríamos guardar isso de forma persistente, né? E nós passávamos esse objeto para o banco de dados e ele era armazenado em um arquivo dentro da memória do nosso dispositivo móvel aqui, tá? Agora nós temos uma situação similar, só que os nossos dados eles estão na nuvem, né? Estão no servidor. Então, quem faz esse armazenamento e processamento, né? Porque uma API ela pode fazer muitas coisas, né? Por exemplo, você pode não só consultar dados que estão armazenados, lá salvar, deletar e tudo mais, né? Você pode ter API para diversas funcionalidades. Por exemplo, quero converter uma imagem, né, de um formato para outro. Eu posso fazer um upload para o servidor, ele vai converter e vai me devolver uma resposta à imagem convertida, converter um vídeo, enfim, né? Você pode criar qualquer tipo de aplicação dessa forma, né? Então isso é um recurso bastante útil, né? Em quase todo dispositivo móvel e aplicativo que você vai construir, ele tem a possibilidade de você fazer algum serviço remoto e querer que o teu aplicativo consulte esse serviço, tá? Basicamente você pode argumentar que tudo bem, vou lá e vou construir uma página web. Então, para isso, né, eu posso simplesmente embutir uma página web aqui dentro da minha aplicação e fechou, né? Só que se você trafegar muita informação, o teu aplicativo vai ficar lento, vai ficar pesado, né? Então, baixar uma página web de um serviço completo, por exemplo, pode não ser a melhor situação quando você tem um grande fluxo de dados trabalhando ali, né? O usuário está mexendo o tempo todo naquilo, né? Então, você trafegar só os dados é uma opção mais interessante. Então, aqui nós estamos mexendo, por exemplo, com uma API JSON, né? Que nós trafegamos só os dados e toda a apresentação e tal fica a cargo do cliente depois, né? Então, do jeito que ele quiser fazer, né? Então eu tenho uma API aqui que eu desenvolvi alguns anos atrás, ela está hospedada no Heroku e ela basicamente armazena carros, né? Então eu consigo salvar marca, modelo, a potência, né, o HP e os IDs são gerados automaticamente e essa é uma API que, se eu não me engano, ela guarda 10 registros. Então se você mandar 11, ele vai apagar o último e assim por diante. Ela sempre vai ter pouca coisa ali dentro, tá? Então, como que a gente faz essas chamadas de API para você obter um dado remoto ou modificar um dado lá do servidor, né? Então, isso é feito através de chamadas, né? Através de requisições REST, né? Então, nós temos vários tipos aqui, vocês já estão carecas de saber disso, né? Get, post, patch, delete, enfim, né? E você consegue interagir com a tua API dessa forma, né? Então, você precisa de uma URL, onde você vai fazer a operação, você precisa da operação, né, do método que você está utilizando, e a partir disso você faz uma requisição e o servidor ele te responde de alguma forma, né? Então aqui, por exemplo, a gente consegue adicionar Volkswagen, Fusca, deixa eu colocar um número diferente, 50. Então a gente consegue adicionar novos dados, ó. Então esse aqui foi o ID 207, essa é uma API que já está rodando há bastante tempo lá, né? Então se eu listar novamente os dados aqui, está aqui o Fusca no final, ó. É o novo ID que a gente acabou de criar. Então uma API nada mais é do que isso, você tem um servidor remoto, ele tem alguma funcionalidade, nesse caso aqui é só armazenar dados, ele faz um CRUD, né? Ele armazena, deleta, edita e lista todos, né? Faz busca também por ID, mas é uma funcionalidade bem básica, né? Então isso aqui está lá no servidor, a gente não precisa se preocupar por enquanto. Agora a gente vai ver como tratar isso aqui no Expo, tá? Ou na tua aplicação do React Native, beleza? Para fazer uso dessa API, você pode utilizar os métodos nativos, né? A gente está trabalhando com JavaScript, então é uma tecnologia que já tem funcionalidades para tratar isso na web, né? Por exemplo, usando Fetch ou algum outro tipo de biblioteca que vocês queiram utilizar.
Eu particularmente gosto dessa biblioteca Axios, tá? Ela é bem fácil de usar e fica bem transparente para o usuário depois, para o programador, perdão, depois que você constrói a base dela, tá? Então ela é bem tranquila de utilizar mesmo, ela é baseada em promises, então é uma das coisas que me agrada bastante, a sintaxe dela fica bem legível assim, a gente não precisa dissecar muito o código para entender o que ele faz, né? E ela também tem, em algum lugar aqui, ela tem você pode trabalhar ela com async await, tá? Então trabalhar de forma síncrona, tá? Eu já adianto para vocês que eu particularmente não acho muita vantagem nisso, porque você trabalhar de forma síncrona com uma API remota, você pode estar travando a interface do usuário, né? Então imagine que você vai fazer uma requisição, o teu servidor leva 2 segundos para responder, né, como é o caso do Heroku ali, né, que ele é nesse plano grátis aí, ele é bem lento, né, a resposta. Então, imagine o botão lá que o usuário clicou ficou travado por esse tempo, né? Então, às vezes o dispositivo dele está em perfeitas condições, o celular dele é muito bom, mas você programou errado, aí o teu software tem esse tempo de resposta comprometido. Eu não acho muito interessante, sinceramente. Então, eu vou partir para um exemplo aqui, baseado nas promises, que aí o teu aplicativo continua rodando e a hora que chegar a resposta, você faz alguma coisa com essa resposta, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer aí, adicionem ela através do Yarn, né? Yarn Add Axios, tá? Eu já estou com o projeto configurado aqui, já está rodando, né? E aí o que a gente vai fazer? Uma das coisas que eu acho interessante, nós temos aquela organização que a gente viu lá numa das primeiras aulas ali, né? Então a gente pode criar essa API inicialmente como um serviço, que aí você vai importar esse objeto lá da pasta de serviços e vai utilizar ele ao longo da tua aplicação, né? Então o código da Axios não fica espalhado por toda a tua aplicação, né? Deixa eu criar aqui um arquivo chamado api.js, tá? Então dentro do services ali. E aqui eu vou importar Axios. Vou criar uma instância dela, tá? Uma instância constante. E aqui a gente usa o método create, tá? Então o Axios create, ele já cria um objeto capaz de fazer chamadas remotas, né? E aqui a gente pode passar alguns parâmetros, né? Eu vou passar um aqui que é o base URL, tá? Por quê? Quando você vai fazer uma requisição, por exemplo, aqui no Insomnia, esse aplicativo eu acho bem legal, até se vocês quiserem baixar aí. Você tem que fazer a requisição com a URL completa, tá? Ele tem que saber de qual servidor ele está buscando e qual que é a rota, né? Então aqui a gente consegue definir para a tua aplicação inteira já esse servidor, né? Então deixa eu pegar a copiada aqui, ó, PDM cars, API, blá blá blá. E já vou colocar ela fixa aqui, então, ou seja, todas as requisições que a minha aplicação fizer já vão ir diretamente para esse servidor, né? Aí se você precisar de alguma personalizada, você muda depois, né? Mas isso facilita bastante, porque normalmente o teu aplicativo ele vai se comunicar com o teu servidor, né? Ele não vai ficar se espalhando, comunicando com diversos lugares diferentes, né? Então, deixa eu exportar esse cara aqui. Beleza. Agora a gente pode começar a brincar um pouco com essa biblioteca. Eu vou fazer aqui na main mesmo, na app.js, né, que é o ponto de entrada na nossa aplicação, mas eu gostaria de deixar bem claro que você imagine que nós temos aqueles recursos lá no servidor, salvar, deletar, listar todos e tal. Então, lembrem lá da aula de navegação, do React Navigation. Provavelmente você vai ter várias pastas, várias páginas diferentes, né? Então você não vai fazer todos os recursos na mesma tela, né? Então uma coisa que é bem comum, isso até em websites, né? Você tem a listagem, você clica num objeto daquela listagem, ele vai abrir uma tela de detalhes e tal, então a lógica fica espalhada, né? Então aqui eu vou demonstrar como que usa Axios e posteriormente eu passo um exemplo mais completo para vocês aí, até para a gente não poluir muito esse código aqui, tá? Então eu vou importar essa API aqui mesmo. Ela está no source/services API, tá? Ou API, se vocês quiserem chamar em inglês, aí fica a critério de vocês.
Tá? Então vamos começar a brincar um pouco aqui antes mesmo do retorno, né? Então, ou seja, quando a tua aplicação carrega, né? Já fazer exibir alguma coisa, né? Então deixa eu aumentar um pouco o terminal aqui para a gente poder ver. Poderia ver lá também pelo Google Chrome, né? Aqui na navegação também dá, né? Fica a critério de vocês e como vocês preferem, tá? Então vamos fazer o seguinte: dessa API eu consigo acessar aqueles métodos lá que eu mostrei aqui no Insomnia, né? Então get, post, put, patch, ela já facilita isso pra gente. Então a gente consegue fazer diretamente aqui, né? API.get alguma coisa, né? Então vamos começar pela URL base, que é essa que eu estava usando aqui no Insomnia, né? O /cars. Certo? Então se eu fizer um get nisso ali, que é o que o Insomnia estava fazendo, sem parâmetro nenhum, sem nada, ele retorna vários objetos ali, todos os objetos que estão cadastrados, né? E como ela retorna uma promise, se vocês lembrarem das aulas anteriores, a gente pode usar o then, né? E aqui no then nós temos a resposta da API, tá? Então o que foi retornado daquela consulta, né? Então aqui dentro eu dei um Ctrl S que ele estragou a minha organização, não tem problema. Aqui dentro a gente consegue imprimir as coisas, né? Então eu consigo jogar um console log aqui, por exemplo, e imprimir essa resposta, né? Na verdade essa resposta ela vem com mais coisa, ela vem com cabeçalho, vem com um monte de coisa. É interessante até vocês verem, depois eu mudo aqui. Então o que aconteceu aqui? Deixa eu dar um reload, que isso é um problema que é previsto. Tá. Ah, eu coloquei a variável errada, response. Mas além disso nós vamos ter um outro. Então veja o tamanho dessa resposta aqui, né? Ele voltou um monte de coisa aqui, todo o cabeçalho lá do servidor e tal, né? Então a gente poderia simplesmente filtrar e imprimir o data, né? Que aí sim, olha, nós temos aquela consulta que eu tinha feito lá no Insomnia, ela retornou a mesma coisa aqui para nós, né? Então lá ele tinha impresso isso bonitinho, colorido, né? Mas aqui no terminal nós temos a mesma coisa, é um array de objetos do tipo carro, né? Então eu fiz a consulta. E é simples assim, pessoal, não tem muita mirabolância aqui. O que tem que tomar cuidado? Eu coloquei aqui dentro da nossa function app. Agora imagine o seguinte, que eu quisesse imprimir algum desses carros ou usar, né? Claro, aqui nós só temos um componente do tipo texto, né? Vai ficar bem isoladão na tela, mas imagine que tivéssemos um formulário grande, uma listagem, uma flat list lá como a gente viu nas aulas de lista, né? Então a gente poderia querer imprimir esse carro aqui, né? Como que a gente faz isso? Nós fizemos uma chamada lá na API e nós temos a resposta aqui que veio de forma assíncrona, veio por uma promise, tá? Então o que a gente pode fazer? Nós podemos criar um estado aqui, vou chamar de cars, vou chamar de set cars. Um estado para armazenar essa resposta, né? Então aqui volta aqueles conceitos que a gente já está acostumado da disciplina inteira, né? Do use state. Isso aqui, pessoal, esse cars é um array, tá? Então eu vou inicializar ele já como um array vazio, tá? Então aqui salvei e não aconteceu absolutamente nada. Aqui, vamos torcer que o computador não exploda agora. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que chegar uma resposta aqui da nossa API, eu vou usar o setCars. Concordam comigo que isso daqui eu estou mudando o estado da nossa aplicação, né? Então eu consigo fazer o setCars aqui, passando um novo array de carros, né? Então aqui eu consigo simplesmente fazer o response.data, tá? Então o que eu imprimi no terminal, agora eu estou passando para substituir o array vazio do início da nossa aplicação, né? Só que isso tem um porém. Deixa eu até colocar aqui um log diferente, aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Updated cars. Salvei, executou.
Primeiro que ele já deu um erro de promise aqui, por quê? Porque ele já tinha feito esse carregamento da API antes. Então deixa eu dar um reload completo. Nossa, eu estou errando demais. Ó. E todos os erros não é o erro que eu quero que dê. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Updated cards sequencialmente, né? Deixa eu até comentar isso aqui, porque senão o computador vai esquentar aqui de ficar tanto fazendo chamada. Por que aconteceu isso, pessoal? Nós estamos dentro da função principal, fazendo uma chamada de API que muda o resultado, muda o valor do nosso estado, né? Muda aquela variável cars. E o que acontece quando a variável cars muda? Desenha de volta a nossa tela aqui, né? E quando desenha de volta a nossa tela, executa de novo a função. Aí faz de novo a chamada API, assim entra em loop, né? Então o que acontece, pessoal? Um recurso interessante que vocês precisam usar aqui, se vocês lembrarem lá da aula de ciclo de vida, nós falávamos daquele métodozinho ainda quando a gente trabalhava orientado a objetos, component did mount. O que era aquilo? Quando o componente for montado, faz tal coisa e depois não faz mais. Aí ele pode ser renderizado quantas vezes quiser, aquele código inicial não executa de novo. Então o que acontece? Para a gente não ficar repetindo essa chamada toda vez que a tela se desenhar, nós podemos usar um efeito colateral, que é a forma como é feito o component did mount aqui com hooks. Tá? Então use effect. Isso aqui é um efeito colateral. Tá? Ele tem várias aplicações aí e uma delas é substituir o component did mount que a gente viu lá no início da disciplina. Tá? Então aqui eu tenho um efeito colateral e esse efeito colateral ele só é executado em alguns casos, tá? Ele não é executado sempre. Então, deixa eu até colocar um array vazio que é o segundo parâmetro dele aqui. Esse segundo parâmetro você pode colocar variáveis monitoradas aqui, tá? Para nós aqui não depende de nada disso. Então deixa eu voltar ao console log. Então o que acontece? Esse efeito colateral, ele me diz o seguinte, que toda vez que tiver alguma mudança significativa no nosso componente, executa esse código. E qual que é a mudança significativa? É a primeira execução, que nós não temos nada diferente, aliás, temos tudo diferente, né? Não temos nada na tela, vai executar, ele vai fazer o primeiro render e vai executar a nossa API. A segunda vez que ele tiver que fazer um render, ele não vai usar o... Deixa eu limpar aqui o terminal. Esse terminal fica difícil de ver. Deixa eu limpar esse aqui. Tá. Então, se eu dar um reload aqui, ele vai usar esse efeito colateral para fazer a alteração da tela só quando tem mudanças mesmo. Né? Então aqui não mudou nada, nenhuma dessas variáveis mudou. Então não tem necessidade dele fazer rodar esse código de novo. Né? Então isso previne aquele comportamento dele ficar em loop. Né? Então aqui, pessoal, nós já fizemos o seguinte. Nós conseguimos acessar a nossa API, tá? Obter a resposta dela, que eu posso tirar esse carinha daqui, que não precisamos mais dele, obter a resposta dela e guardar no estado. Agora, se eu tenho dentro do cars aqui esse array grandão de objetos, então um exemplo que eu poderia fazer aqui, eu poderia pegar o cars da posição 0, e ele tem o que? Deixa eu voltar no Insomnia aqui. Ó. Ele tem ID, Model, Brand. Então vamos colocar o Model e o Brand. Só para exemplificar aqui. Né? Então, claro, na tua aplicação você não vai pegar o ID 0. Você vai fazer um flat list e vai imprimir todos. Né? Então ele puxou aqui já, ó, F50, Ferrari F50, tá? Então reparem que aqueles dados que estão lá na API, ele está buscando através do GET. Quando chega a resposta, que é isso aqui, ó, essa parte interna, ele usa o setCars, que altera o estado da aplicação. Alterou o estado da aplicação, os dados aqui mudam, né? Então se isso aqui demorar um tempo, se fosse uma API lenta, por exemplo... Opa, o que eu fiz aqui? Ah, ele estava undefined. Entendi. Então, o cars na posição 0 não existe, né?
Então isso a gente pode resolver ou com uma condicional ou com aquele operador else, se eu não me engano dá para fazer isso aqui. Agora é live coding, essa parte eu não tinha previsto. Tá, vamos voltar aqui, executar tudo de novo. Então se existir ele busca, né? Vamos ver, senão a gente acha outra solução. Beleza, vocês viram que por um milissegundo ali ele ficou em branco e depois ele imprimiu o F50, né? Então ele carregou os dados certinho. O que mais que a gente pode fazer com essa API aí? Nós podemos usar todos aqueles métodos lá, né? Então, por exemplo, o post, que é utilizado para mudar alguma informação. Deixa eu importar um button aqui. Só para a gente fazer um exemplo também. Então o post ele cria coisas novas lá no servidor, né? Então eu vou fazer aqui title igual create new. Eu vou colocar informações fixas aqui, tá? Depois, é claro, poderíamos fazer uma form ali para o usuário digitar a marca, modelo e tudo mais, né? E no onPress, deixa eu criar uma funçãozinha nova aqui. Então isso aqui vai executar o onPost, ou handle post é melhor, né? O handle post. Tá? E eu vou definir essa funçãozinha aqui, const handle post igual, isso aqui é um lambda. Tá. Então deixa eu testar aqui. Clico no create new aqui, ele imprimiu o teste. Beleza, é isso que a gente queria. Então agora o que a gente pode fazer? Eu criei um novo botão que tecnicamente o usuário vai pressionar nele e ele vai enviar uma nova informação lá para a nossa API. Então, api.post, aqui nós usamos a mesma rota, tá? Eu tenho a documentação dela, depois eu passo para vocês, tem toda a documentação dessa API, onde fazer post, onde usar parâmetro, enfim, tá? Então aqui vai ser no /cars mesmo, que nós queremos criar um novo carro. Aí, como argumentos desse post, nós precisamos passar. Essa API ela tem ID auto-increment, ela tem o created e updated, que são gerenciados automaticamente lá pelo servidor. Então, o que nós precisamos preocupar é model, brand e HP. Tá? Então, model, vamos colocar aqui um carro bem moderno, um Tesla elétrico. Aliás, esse aqui é o brand. Se eu não me engano, existe um carro da Tesla que é o Model S. E HP eu não faço ideia, mas ele é bem potente. Eu acho que ele tem uns 500 cavalos. Não sei se tem tudo isso na verdade. Tá? Então o que a gente pode fazer? Aqui nós fizemos um post. Como ela retorna uma promise, eu posso capturar essa promise, tá? A resposta dela, perdão. E aí nós podemos fazer, usando esse esquema do response, depois pegar o response.data, ou ainda, lembrando um conceito aí, não sei se vocês estão familiarizados do JavaScript, que é a desconstrução, desestruturação do objeto. Então se eu colocar aqui data, o que ele vai fazer? Ao invés de ele pegar a response inteira, ele vai pegar só o data, porque eu coloquei entre chaves aqui, ó. Então ele vai pegar só o data direto. Então fica os dois exemplos aqui, ó. Saibam que isso aqui é igual a isso, tá? Só que eu não pego a response inteira, tá? Eu pego só um pedaço dela, que é o que me interessa. E aqui eu vou colocar um log só para dizer que o data, para imprimir os dados que o servidor retornar, tá? Então o que é isso daqui? Quando você faz um post, o servidor, isso é um comportamento que o programador define, mas é um padrão você devolver o dado que foi criado, tá? Então a gente vai ver inclusive o ID novo dele e tal. Então o handle post está aqui. Deixa eu abrir o nosso terminal, limpar tudo aqui. Create new. Então vejam que ele criou e voltou um objeto, ó, Model S, HP 500, o ID 208, model nulo. Acho que eu passei errado aqui o model. Eu passei brand.
Hoje eu estou digitando tudo errado, hein? Então vamos tentar de novo? Beleza, agora já é o ID 209 porque eu criei mais um, né? Então Model S 500 e a marca é a Tesla. Inclusive, se eu vir aqui no Insomnia e rodar de novo essa listagem, os dois que eu criei estão aqui, ó, o 208 e o 209. Tá? Então, pessoal, é assim que funciona. Aí nós temos os demais métodos ali, né, que eu vou deixar como exercício para vocês. Né? Nós temos o delete, que você passa na URL um parâmetro, né? Então, por exemplo, vai ser cars barra 208, por exemplo, né? Então você passa parâmetros na URL. O patch tem um diferencial que você só envia o que você quer mudar, você não precisa enviar o objeto inteiro igual aqui. Então eu posso mandar só brand, aí ele vai fazer a atualização só daquele valor, né? Tem o find também, que me retorna um objeto caso exista, né, com o ID passado por URL mesmo também, né. Então, pessoal, essa seria a nossa aula. Eu acredito que até o vídeo ficou meio longo, porque eu fui fazendo as coisas meio ao vivo aqui, tá? Mas nós vimos o seguinte, então, pessoal, para resumir, né, nós temos a APIzinha, que ela só serve para criar uma instância da Axios e mais nada, e você importa ela onde precisar, em qual tela você quiser fazer chamadas, né? Nós vimos como fazer busca de dados através do GET, nós vimos como inserir novos dados através do POST, tá? E nós vimos como que esses dados podem ser manipulados pela interface, tá? Então, por exemplo, aqui em resposta a um button, eu adicionei um novo elemento lá na API. E aqui, usando o useEffect, né, eu consigo listar esses dados e jogar eles no estado da aplicação. Tá? Isso aqui é bem interessante. Você faz uma chamada da API e, dependendo do que retorna, você muda alguma coisa no estado e essa mudança de estado se reflete na interface gráfica. Tá joia, pessoal? Valeu aí, qualquer dúvida vocês me avisam.